Muitas vezes esse chamado, né, essa convocação que Deus faz para cada um de nós, independente do ofício, seja missionário, seja pastoral, sacerdotal, muitas vezes esse chamado, em alguns momentos, ele se mostra para nós, como servos de Deus, um grande desafio. E não são também poucas as vezes em que nós titubeamos, nos sentimos incapazes, talvez em alguns momentos, será que é isso mesmo? Será que devo ser eu que vai realizar essa ou aquela tarefa? Até mesmo quando ouvimos as mensagens de Deus, quando sentimos o Espírito Santo tocar em nossos corações, será que é isso mesmo? Será que eu devo me colocar à disposição desse Deus, entregar a minha vida? Enfim, a relação desse ser humano, que somos nós, criados por Deus, com esse Deus, em vários momentos, ela tem esse balançar da dúvida, da inquietação. Mas, quando vamos à Bíblia, nós nos confortamos em perceber que não seria um privilégio só nosso hoje, no século praticamente 21, mas grandes servos de Deus, eles também passavam por isso, eles tinham essas inquietações, essas dúvidas, em alguns momentos questionavam Deus, sou eu mesmo? Será que eu estou entendendo? O Senhor quer que eu realmente realize isso, faça essa obra, cumpra esse mandamento? E aí, dentro desse contexto, tem um grande servo de Deus, um juiz, Gideão. E Gideão, ele também, dentro do seu contexto, ele vai nos trazer essa inquietação, essa dúvida. E aí eu gostaria de, nessa noite, poder, junto com você, estar aprendendo um pouco mais. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. É exatamente o momento em que Deus chama Gideão. É exatamente o momento em que Deus se aproxima de Gideão e fala com ele, chama ele, e a gente percebe a reação de Gideão, mas ao mesmo tempo a gente percebe Deus insistindo, Deus falando, e desse episódio a gente consegue trazer pontos positivos para nós hoje. E aí, deste episódio de Gideão, eu queria então tirar para vocês, e também para mim, algumas lições importantes. E aí nós vamos começar a ler a partir do versículo 11. Você aí abre a sua Bíblia então, Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11, vamos ler até o 24. Talvez exista aí alguma diferença um pouco na versão, mas de um modo geral o contexto é perfeitamente compreensível. Então eu vou ler na minha Bíblia, aqui na minha versão, e você poderá então acompanhar a partir do versículo 11 de Juízes, no capítulo 6. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais, lá no passado, nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa a tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas.
Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes, vai. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne, pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu toda a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesitas. Como disse, queridos, o texto ele nos fala de um homem comum, como eu, como você, como qualquer outro ser humano. A situação política, social, em que aquele homem se encontrava junto com o povo de Israel era a pior possível. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, e já no início do capítulo 6 a gente percebe que durante 7 anos os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Eles não tinham como plantar, porque os midianitas iam lá e derrubavam tudo. Eles não podiam criar animais, porque os midianitas iam lá, tomavam tudo para si, e eles não tinham o seu sustento. E era um momento de grande opressão para o povo de Israel. Então Gideão, ele se coloca numa postura e vai para um lugar retirado, tentando ali malhar o trigo, ou ele estava certamente procurando fazer a produção do seu alimento para que ele pudesse esconder. E no capítulo 6 a gente vê que eles faziam isso escondendo em cavernas, para exatamente estar protegido daquele momento da pilhagem, do roubo por parte dos midianitas. E muitas vezes quando nós nos colocamos nessa postura de esperar de Deus uma resposta, nós temos a sensação de que Deus às vezes nos abandonou. E pelas palavras de Gideão, a gente percebe exatamente aquilo que estava no coração de Gideão, quando ele declama exatamente que ele ouvira falar, através dos seus pais, de tudo aquilo que Deus havia feito através daquele povo no passado. E quando ele cita isso, ele está fazendo menção ao cuidado que Deus tinha com aquele povo, a saída daquele povo do Egito. Então, de uma forma muito clara, Gideão, ele conhecia o que Deus podia fazer, porque ele já ouvira falar daquele Deus. E muitas vezes nós, quando também nos colocamos nessa postura da espera, nessa postura de receber de Deus uma resposta, nós geralmente fazemos a menção de que sabemos quem é Deus. Geralmente nós, como seres humanos, fazemos a menção de que esse Deus ele realmente pode fazer algo, porque nós já ouvimos falar nisso. Ou até mesmo Deus já fez conosco isso, de alguma maneira, em algum momento, em algum episódio dessa nossa vida, esse Deus agiu, esse Deus usou, Deus manifestou, mas agora Ele não está falando. Então, mesmo tendo esse contato com Deus, mesmo sabendo quem é esse Deus, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos distantes, nós, ao mesmo tempo que sabemos quem é Deus, nós duvidamos do que esse Deus pode fazer. Porque o anjo vai até Gideão e diz: olha, Deus está querendo te usar. Deus precisa de você. E a primeira reação de Gideão foi: não, se realmente
por que o senhor está vindo falar comigo aqui? É que realmente é o senhor? O senhor não fez tantas coisas no passado? E se realmente o Senhor é comigo? Por quê? E percebam que Deus, quando se aproxima de Gideão, chama ele de homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão diz, homem valente? O Senhor é comigo? Não. E quantas vezes nessa nossa relação com Deus, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos distantes, nós nos sentimos incapazes de ser referência na mão desse Deus. Quantas vezes queremos estar conduzindo as nossas vidas a partir daquilo que nós entendemos. Percebam que Gideão, ele continuava a fazer as suas atividades. E aí, dentro desse contexto, nós temos um Deus que pode nos fazer forte. Nós temos um Deus que pode realizar uma grande obra se estivermos centrados na sua mão. Se estivermos na posição de estarmos sendo instrumentos de Deus. E o que é que nós podemos então, queridos, aprender com esse texto de Gideão? A primeira coisa é que nós não precisamos ter tempo sobrando para que Deus nos use. Perceba que Gideão estava trabalhando. Gideão, ele estava realizando a sua atividade diária, ele estava malhando trigo. Gideão era chefe de família, ele tinha suas responsabilidades familiares. Gideão não estava simplesmente sem fazer nada. Mas Gideão, ele tinha dentro das suas atividades, as suas responsabilidades, seja para com a sua família, seja para com o povo de Israel. Gideão, ele estava sendo convocado por Deus para realizar a sua obra. E para que possamos estar trabalhando para esse Deus, para que possamos estar sendo usados por esse Deus, nós não precisamos dispor de tempo sobrando. Aliás, se você for olhar a Bíblia, Deus nunca chamou um desocupado para trabalhar para Ele. Não que quem não tenha ocupação não pode ser usado por Deus, e pode. Mas a ideia que eu estou querendo trazer é que muitas vezes o ser humano, nós, dizemos assim, agora eu não posso, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que cuidar da minha família, eu estou fazendo tantas coisas, eu estou estudando, eu estou na faculdade, eu estou me preparando para o vestibular, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, e fazer mais isso, me colocar mais essa responsabilidade, agora não, vamos esperar um pouco, daqui a pouco o tempo vai passar, eu vou ficar com o tempo sobrando, eu vou me aposentar, e agora como aposentado eu vou conseguir. A ideia é exatamente de que, para que você possa estar realizando a obra, não é necessário que você tenha tempo sobrando para investir ou para se colocar à disposição de Deus. Mas Deus vai usar o tempo que você tem para realizar a obra dele. E aí o tempo que você dispõe, colocando-o na mão de Deus, ele será suficiente para que Deus faça a obra dele. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição de estarmos impossibilitados porque não temos tempo? Gideão, ele podia simplesmente abster-se dessa responsabilidade. Ele estava vivendo numa época extremamente oprimida. Ele tinha a sua família, ele tinha o seu trabalho. E Deus chega para ele e fala assim, venha cá, homem valente, porque eu preciso de você. Deus foi buscar alguém que não estava com o tempo sobrando. Deus quer usar você. Se você já é alguém que tenha Deus como Senhor da sua vida, faz parte dessa igreja ou de qualquer outra igreja, Deus quer usar o tempo que você tem. Se você já é aposentado, você tem um tempo maior. Se você não é aposentado, você tem um tempo mais restrito. Mas o tempo que você tem é o tempo suficiente para que Deus pegue e faça desse tempo um tempo de qualidade nas mãos dele. Basta que você se coloque à disposição dele. Se você ainda não faz parte de qualquer igreja, não tem Deus ainda como Senhor da sua vida, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, é esse o momento que Deus está lhe dando. É agora. Não é necessário que você espere se tornar mais velho ou ter mais tempo disponível para fazer parte de uma igreja. Mesmo porque Deus não chama ninguém para fazer parte de igreja nenhuma. Deus nos chama para fazer parte da sua igreja.
A igreja em que Ele veio instituir como Senhor das nossas vidas e como cabeça dessa igreja. Você fazer parte de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja congregacional, é simplesmente uma escolha que você vai fazer. Mas fazer parte do corpo de Cristo independe do tempo que você tenha. Deus está lhe dando a oportunidade de você colocar o tempo que você tem nas mãos dEle. Possamos entender que o tempo, ele é algo nosso. Nós temos essa questão do tempo cronológico. Você saiu de casa hoje às 6h30, chegou aqui às 6h40, 6h50, 7 horas começou o culto. Já vamos para perto de 8, 8h10, daqui a 20, 30 minutos você vai para a sua casa. Nós temos essa questão do tempo. Nosso tempo ele é controlado. Nós trabalhamos nessa proporção. Você já sabe o que vai fazer daqui a pouco, você vai ter que dormir, porque amanhã você tem um horário para acordar e você vai trabalhar. E esse tempo todo é controlado, mas Deus ele não trabalha nessa dimensão. Para Deus o tempo é adimensional. Ele não enxerga o passado, o presente e o futuro seccionado. Para Ele é uma coisa só. Não existe essa sucessão de ontem, hoje e amanhã. Para Deus é tudo uma única coisa. Então, o que Deus espera é que você coloque o seu tempo à disposição dEle para realizar a obra dEle. E dentro do tempo que você tem, você será alguém de qualidade nas mãos desse Deus. A primeira coisa que aprendemos então no texto de Gideão é que nós não precisamos ter tempo disponível para trabalhar para Deus. O que nós precisamos é colocar o tempo que nós temos nas mãos de Deus para que Ele realize a sua obra. Deus é o Senhor do tempo. A segunda coisa que nós podemos também entender do texto, está nos versículos 12 a 15, é que o Deus que chama é quem capacita. O Deus que convoca você, o Deus que me convoca, o Deus que convoca cada um de nós, com o tempo que nós temos disponível, é Ele quem vai nos capacitar. Perceba que no versículo 12, Gideão vira-se para o anjo e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Aí responde o Gideão: ai de mim, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Aí lá no versículo 14, ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí no versículo 15, e ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. É interessante que Gideão ele não se convence daquilo que Deus fala. Deus se apresenta e diz assim: Gideão, eu sou contigo. Gideão se assusta, duvida, é mesmo? Será que é? E aí Deus diz para ele: Gideão, eu preciso que você vá na sua força. Vá na sua força que eu estarei contigo. Gideão, ele fica preocupado. Mesmo ele duvidando se era ou se não era, Deus diz: olha, eu preciso de você, porque você vai fazer uma grande obra. E ao invés dele entender: Gideão, eu estou contigo, vai na sua força, porque eu estou com você, Gideão diz: Senhor, não dá. Eu sou quem? Eu sou da família de Manassés, a menor de todas as tribos. E mais, dentro da minha família, eu sou o menorzinho de todos, eu sou o mais novo. Não, passe essa bola para outro. Não dá não. Gideão, ele conhecia quem estava convocando ele, porque ele, ao mesmo tempo que duvida, ele dizia assim: olha, eu sei que os meus pais me falaram do Senhor. Eu sei o que o Senhor fez. Então, eu tenho uma vaga lembrança de quem és tu. Eu não estou sabendo se é você que fala comigo, mas eu sei, eu te conheço. E o interessante é que Gideão, ele se enxergava como alguém fraco, como alguém incapaz. Mas aos olhos de Deus, ele já tinha dito que Gideão era um homem valente. Perceba aí no iniciozinho do versículo 11, versículo 12,
O Senhor é contigo, homem valente. Deus já conhecia o coração de Gideão, ele já sabia quem era Gideão. Mas mesmo assim, Gideão se colocou numa posição de pequenez, uma posição de incapaz. E é nesse momento, quando Gideão se coloca nessa postura, é que Deus vai dizer para ele: olha, eu preciso de você do jeito que você está. Você se sente incapaz? Você se sente impossibilitado? Você se sente talvez culturalmente pequeno? Mas é você que eu quero usar. Você para mim é um homem valente. Você para mim é uma mulher valente. É você, com o seu tempo, que eu quero usar. O pequeno, aquele que se sente incapaz, aquele que se sente impossibilitado, nas mãos do Deus que é grande, ele se torna valente. Deus quer usar você, com o tempo que você tem, com o grau de cultura que você tem. Deus quer usar você, porque aos olhos de Deus você é valente. Deus podia usar qualquer outra pessoa. Nós temos 12 tribos de Israel, nós estamos falando de uma imensidão de pessoas, num contexto aqui histórico, que vai nos trazer aqui uma quantidade enorme de pessoas. Mas Deus enxergou ali o coração de um homem que, mesmo se sentindo incapaz, seria grande. Gideão foi o único juiz para o qual Deus apareceu. Quando vamos estudar a história dos juízes no Velho Testamento, principalmente aqui no livro de Juízes, para o único que Deus apareceu pessoalmente falando foi Gideão. Alguns serão mais citados no livro, outros serão menos. Deus, dentro da sua infinita soberania, ele vai agir dentro daquilo que ele entende como o melhor. Nós estamos falando de um homem que se achava incapaz. Eu não. Passa essa responsabilidade para outro. E quantas vezes a gente se sente assim? E o Senhor? Entregar minha vida agora para Jesus, pode ser chamado de crente, de Bíblia, de ter que vir à igreja, de sofrer talvez as brincadeiras de colegas, as brincadeiras de família. Não, eu estou fora, agora não, deixa isso para quando eu estiver mais velho. E eu me colocar à disposição para trabalhar na igreja, agora não, tem tanta gente lá, né? Deixa o outro irmão fazer, talvez o outro irmão faça melhor. E às vezes a gente se coloca nessa postura do incapaz, e a gente se talvez desculpe com isso para não fazer a obra de Deus. Isso para nós é uma desculpa muitas vezes. Mas veja que o que Deus está dizendo é que nas mãos dele, fazendo aquilo que Deus estava determinando, porque Deus disse para ele: olha, eu estou te chamando, Gideão. Olha aí no versículo 14. Então se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Ele estava chamando Gideão para realizar a obra dele. Deus já tinha um propósito. Se você tem a consciência de que você está na igreja para realizar aquilo que Deus está providenciando como bom para o crescimento da igreja, Deus vai usar você. A terceira coisa que nós podemos entender do texto é que o versículo 16 nos diz o seguinte: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Percebam que no primeiro momento Gideão recebe a missão, ouve de Deus e diz: olha, vai na tua força, Gideão, porque eu vou estar contigo. Vai lá, eu quero que você livre o meu povo. Gideão: não dá, não é a hora, não sou eu, é outro. Aí de novo, Deus insiste e diz: olha, Gideão, faz o seguinte, entenda aí, já que eu estou contigo, olha, entenda assim, eu estou com você, você não está sozinho não, Gideão.
Eu vou estar com você, eu estou andando ao seu lado. Eu vou fazer a obra, você é só um instrumento. Vai lá. A terceira coisa que nós podemos entender é que quando Deus então mostra para Gideão que não era ele que ia fazer, mas ele ia ser somente um instrumento, parece que nesse momento aquele chamamento surte um efeito diferente. Porque no primeiro momento Deus diz assim: olha, vai com a tua força que eu vou com você. Vai lá, faz isso. E Gideão parece que ele não entende muito bem. Aí Deus insiste e fala: Gideão, olha, você é só instrumento. Quem vai vencer os midianitas sou eu. Eu que estou fazendo, você é o meu instrumento. A terceira coisa que nós podemos entender é que o poder de Deus reside na questão de você se colocar pura e simplesmente como instrumento dele. Deixar ele fazer a obra. Muitas vezes nós até nos colocamos à disposição de Deus, entendemos o que é que Deus quer, mas nós queremos conduzir, nós queremos indicar, nós queremos fazer com que Deus ande para um lado, quando Deus está mostrando para o outro. E Deus está dizendo: não, Gideão, olha, vem comigo, sou eu que vou vencer os midianitas, seja somente meu instrumento, faça aquilo que eu te determinar. Então o poder de Deus revelado na vida de Gideão passava pelo crivo, passava pela necessidade de Gideão entender que ele é só instrumento. Então somente um instrumento para entender aquilo que Deus quer. E quando nós trazemos isso para o nosso contexto hoje, como é que a gente consegue ter esse discernimento do que é a vontade de Deus? Como é que a gente consegue caminhar com esse Deus e realmente fazer a vontade dele? Somente se nós tivermos comunhão com Deus. É através da comunhão com Deus que eu consigo entender o que Deus quer. Se eu não oro, eu não consigo ouvir de Deus. Se eu não leio a palavra dele, eu não consigo ouvir Deus. Como é que eu vou entender o que ele quer para mim? Como é que eu vou entender o que significa ser instrumento? Se a gente está hoje aqui, consciente de que Deus nos salvou, que temos uma vida eterna com ele, estivemos aqui hoje à tarde com os familiares da irmã Valentina, e dizemos a ela, para ela a gente não está dizendo adeus, não dizendo até logo, porque daqui a pouco a gente vai estar com ela de novo. Se nós temos essa certeza, até que Cristo nos chame, até que Deus nos leve, é necessário que a gente tenha comunhão para entender o que Deus quer, para que a igreja dele se estabeleça através dos princípios dele. Gideão, olha, não fica preocupado não, você pode ser o menor, a tribo que você pertence é a menorzinha, você é o mais novo da sua família, mas olha só, eu é que vou fazer a obra. Eu só quero que você seja o meu instrumento. Você está aqui hoje, Deus quer usar você do jeito que você está. Deus está te chamando para fazer parte da família dele do jeito que você está, com o tempo que você tem, com o conhecimento que você dispõe. Mas Deus quer ser aquele que está guiando a sua vida. Ele espera que você se coloque na postura de ser um servo que busque dele a vontade para a sua igreja. Que procure se colocar na postura de entender que Deus, ele faz o querer e o fazer a partir da sua soberania. Não adianta a gente tentar empurrar Deus para o outro lado, porque ele é soberano. Em alguns momentos ele vai até permitir. Nós estamos falando da vontade permissiva de Deus. A vontade ativa de Deus é aquela que está definida. Ele quer isso. A permissiva é quando ele vai nos permitir que aconteça para nos ensinar alguma coisa. É aqui, ó. A minha vontade é essa. Agora eu vou permitir. Nós estamos falando de um povo que durante 7 anos estava sendo amargurado. Por quê? Por causa da idolatria. Se você for ver o livro de Juízes, ele trabalha exatamente nessa proporção. O povo declina, ele clama, Deus levanta um juiz, o juiz fala, traz o oráculo de Deus, o tempo de paz se estabelece, o povo se rebela de novo, ele cai, o juiz morre. De novo, Deus levanta outro juiz porque o povo clama. O juiz vem, traz o oráculo de Deus, a paz é instaurada. Quando o juiz morre, o povo cai. O livro de Juízes é isso, é exatamente
esse subir e descer, em função do quê? Da instabilidade que o povo tinha com relação à soberania de Deus. E Deus permitiu isso. Se você for ver lá no livro de Gênesis, já estava escrito que o povo passaria por um período de assolação em função da sua idolatria, do seu afastamento de Deus. O que Deus espera é que você se coloque na postura de instrumento, busque a vontade dEle, para que ela seja feita na sua vida, na sua família e na vida da igreja. Principalmente, como servo de Deus, o que é que nós estamos fazendo para que o reino dele se estabeleça? Estamos falando de um mês de missões. A quantas pessoas você já falou no ano de 2013 que existe um Deus que ama essa pessoa? A quantas pessoas você já convidou para estar aqui na igreja? Nem que seja para ouvir uma mensagem. Ou por quantas pessoas você tem orado durante o ano de 2013 que se iniciou agora, 3 meses atrás? Às vezes não precisa trazer na igreja para salvar ninguém, não. A gente pode fazer isso em casa, com o nosso vizinho. Vir aqui à igreja é uma consequência que pode acontecer ou não. Mas se estamos falando de ser instrumentos na mão de Deus, nós estamos falando de nos colocar numa postura de servos. Uma postura de instrumentos. E não para aí. A quarta verdade que a gente consegue aprender do texto é que, aos olhos de Deus, todos, independente do que sejam, aos olhos de Deus, todos podem realizar a obra dele. Gideão se achava o menor e o mais fraco, mas Deus enxergava ele como alguém valente, como alguém valoroso, como alguém que tinha potencial. Então, aos olhos de Deus, qualquer um de nós pode ser um instrumento nas mãos dele. Deus está chamando você, do jeito que você está aí, com o tempo que você dispõe, com a disponibilidade de vontade que você tenha. Às vezes a gente se acomoda nessa vida cristã. É muito bom a gente chegar aqui na igreja, encontrar a igreja toda arrumada, data show, cânticos, regência, instrumento, mensagem, e a gente vai se acostumando com isso, porque é gostoso, é bom. Mas vida cristã é mais do que isso. Vida cristã é viver dia a dia, é viver fora daqui. É Deus pegar você como instrumento lá onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, e se você é alguém que se coloca nessa predisposição, porque Deus quer usar você. E é interessante quando a gente vai olhar a igreja no Novo Testamento, né, lá em Atos, vai dizer que Deus acrescentava à igreja dia a dia as pessoas, dia a dia. Será que a gente vai precisar ter a expectativa da volta de Cristo para fazer isso? Porque para a igreja primitiva, o que acontecia naquele momento é que a parousia, ou seja, a volta de Cristo era iminente. A volta de Cristo para a igreja primitiva era algo que ia acontecer logo, rápido. É por isso que todo mundo vendia tudo e trazia para colocar nos pés lá de Paulo. É porque eles achavam que o mundo ia acabar, Deus vai voltar, então vamos fazer o melhor. Será que a gente precisa viver a expectativa da volta de Cristo eminente para poder se colocar na mão de Deus e fazer o melhor? Cristo não voltou. Nós estamos falando de séculos e séculos atrás. O que movia o coração daqueles homens era a paixão pelas almas, no sentido de saber que eles não podiam ficar sem ouvir falar daquele Cristo. E o que é que nos move hoje? Por que nós estamos sentados aqui? Alguém um dia falou, você entendeu, você se conscientizou. E o que Deus está falando para Gideão, está falando para a gente hoje. Olha, eu quero usar você do jeito que você está aí, com a idade que você tem, com a saúde que você tem. É você é um ser que eu posso usar, porque aos meus olhos, você é um valente. Basta que você se coloque nas minhas mãos. Quem foi Gideão, irmãos? Gideão foi o maior dos juízes. O livro de Juízes fala mais de Gideão do que qualquer outro dos juízes existentes no livro. O Senhor está mais visivelmente presente na vida de Gideão do que na vida dos demais.
Ele figura em primeiro lugar na lista dos que libertaram o povo, quando você vai estudar isso no livro de Samuel. O ministério de Gideão foi tão profícuo, quando ele compreendeu realmente, quando ele entendeu o que significava, foi tão profícuo, foi tão proveitoso, foi tão abençoado nas mãos de Deus, que o povo quis fazer dele rei, e não só juiz. E ele é comparado a Moisés, quando você vai ler lá no livro de Samuel, em função do que Moisés representou para o povo de Israel. Esse é um homem fraco, medroso, impotente, que muitas vezes somos nós. Queremos fazer desta igreja uma igreja relevante? Amém. Mas Deus precisa de você. Você quer fazer da sua vida pessoal uma vida relevante? Deus precisa de você. Ele não precisa levar ninguém para dentro da sua casa. Às vezes a gente fica esperando que Deus nos fale de forma miraculosa, grandiosa, com o céu se abrindo, os anjos descendo, tocando, e Deus fala, não. Às vezes Deus já está falando com você e você nem percebeu. Que igreja nós queremos? A igreja que você quer é exatamente a igreja que você vive. Porque a igreja é quem? É você, sou eu. Que a gente possa sair, irmãos, daqui com essa certeza de que nós servimos a um Deus que é grande. Um Deus que pode fazer o impossível. O Deus que pode derrubar esse templo aqui agora e no mesmo instante reconstruir com a gente aqui dentro sem que nada aconteça conosco. Ele pode pulverizar todo mundo e voltar todo mundo a sentar no mesmo lugar, porque Ele é grandioso. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que o irmão serve. Só que Ele está usando pessoas frágeis, fracas, que somos nós, eu, você, nós somos ser humano. A Bíblia vai falar que a nossa vida é como uma fumaça que vem, ó, e passa. Quando chega a 70, 80 é enfado e cansaço. Então o que Deus espera é que nós nos coloquemos nas mãos dele como servos fracos, incapazes, mas dispostos a realizar a obra dele, a fazer da igreja dele um local onde reine a paz, a alegria, a comunhão, o amor, a justiça, a retidão. Um Deus que quer pegar você e quer fazer grande. Não para que você possa se sentir grande, fui eu. Não. Quem é grande é Deus. E Ele está usando você como instrumento, como Ele fez com Gideão. E a grande pergunta para a gente encerrar é: se Deus fez isso com Gideão, Ele não pode fazer conosco hoje? Alguém duvida que Deus pode fazer isso? Eu não duvido. Só que, para que Deus possa fazer isso, nós precisamos ter a mesma atitude de Gideão. Quando ele compreendeu que não era ele que ia fazer, mas era que Deus estava fazendo através dele, ele se colocou numa posição de servo. Enquanto nós não nos olharmos como servos, Deus não vai nos reconhecer como alguém valente. Porque quando eu me considero servo, eu não me acho melhor do que ninguém. Eu estou abaixo do Deus e em igualdade de condição com o meu semelhante. E se temos uma igreja de servos, temos uma igreja de potencialmente cheia de valentes. Você é um valente. Mas antes de você ser um valente, você precisa ser um servo. E a minha oração, irmãos, é que nós nos coloquemos diante desse Deus, assim como Gideão. Olha, não dá não, doutor. Eu sou fraco, eu não sei falar. Percebe que foi a mesma linha de pensamento de Moisés? Quando ele viu lá, Moisés, o que Moisés falou? Não, nem pensar, eu sou pesado de língua, doutor, eu não sei nem falar. Tu quer que eu vá lá, me colocar na frente do faraó, para dizer, deixa o meu povo sair? Nem pensar, Deus. Eu não, olha, não dá não, eu já estou até gaguejando só de falar. Mas Deus tinha um propósito, por quê?
Porque ele enxergava em Moisés um servo. Ele disse: olha, faz o seguinte, já que tu não sabe falar direito, vamos pegar lá seu primo, né? Aí seu primo vai e fala por você. Eu vou dizer a você o que é que tem que ser dito, e ele é o seu porta-voz. Eu quero que você seja só instrumento, Moisés. Não é você que vai fazer a obra, não. Deus quer que você seja um instrumento, irmãos. E a minha oração é que sejamos instrumentos para fazer da nossa vida algo que faça significado na existência aqui na terra. Para que possamos sair daqui ao final dessa existência toda e as pessoas olharem dizendo: ali vai um servo de Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos orar, irmãos. Eu acho que é uma oportunidade boa. A oportunidade que nós temos de estar aqui é uma oportunidade de nós nos consagrarmos. Eu acredito que todos nós tenhamos essa oportunidade diariamente, mas quando Deus ele nos traz à casa dele, ele nos dá essa oportunidade. E aí eu queria que você abaixasse a sua cabeça. O momento de você se colocar nas mãos de Deus, como servo. Às vezes temos feito pouco. Talvez entendamos que esse pouco seja suficiente, e talvez até seja. Mas, às vezes, não fazemos de forma correta. E Deus quer fazer do seu pouco o correto. Então, se coloque nas mãos de Deus. Peça a Ele: Deus, me use. Eu sou servo. Eu quero ser alguém que fale da Tua palavra. Eu quero ser alguém que aplique a Tua palavra. Eu quero ser alguém que as pessoas olhem para mim e vejam que Deus está na minha vida. Eu quero trazer pessoas para o reino de Deus. Me dá sabedoria, me dá a unção do Teu Espírito. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo faz a obra. Basta que a gente se coloque na postura de servo. E se você quiser, nesse momento, consagrar a sua vida a Deus, mais uma vez, pedindo para que Deus revista o seu coração de sinceridade, de capacidade, da unção do Espírito Santo. Se você entende que é o momento de você dar uma retomada, uma oxigenada nessa sua relação com Deus, se você está andando distante, se você está andando duvidoso, essa é a oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui nessa noite. E eu vou estar orando. E eu convido aquelas pessoas que quiserem se colocar mais uma vez nas mãos de Deus, independente do tempo de vida cristã que você tenha, que você se coloque de pé. E não se preocupe muito com quem está olhando, não. O importante é você e Deus. Quem está olhando para você é Deus. Deus conhece o seu coração. Eu não conheço, eu não sei, eu não vejo. Mas Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que vai no interior daquilo que está na sua mente. Então, se você quiser se consagrar mais uma vez, colocar como instrumento dele, na igreja, na sua família, no seu dia a dia, você se coloca de pé. E eu vou estar orando para que Deus possa estar confirmando tudo isso que Ele nos falou nessa noite, através da sua palavra, dos cânticos, da leitura que foi feita, da explicação. Que Deus confirme isso no seu coração. Deus de amor, nós te agradecemos imensamente pela graça de podermos ouvir a Tua palavra. E agora, Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que venhas a traduzir tudo aquilo que foi dito, para que possa ter uma aplicabilidade real em nossas vidas. Ó Deus, venha sondar os nossos corações. Tira de nós, ó Deus, muitas vezes as inquietações, as dúvidas, o medo, de nos tornarmos alguém mais propícios a fazermos a Tua obra, Pai. Somos fracos, somos humanos, mas entendemos que quando estamos nas Tuas mãos, nós podemos ser fortes, valentes, porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem capacita. Por isso nos colocamos, ó Deus, agora nas Tuas mãos, para que possas nos usar segundo o Teu querer, para que o Teu reino, ó Deus, possa estar sendo estabelecido através das nossas vidas, na condição de servo, para que possamos servir, ó Pai, e através do nosso serviço possamos abençoar
as pessoas que estarão ao nosso redor. Capacita, ó Pai, a cada um de nós. Nos abençoa no sentido de entendermos que o trabalho, ele nunca é vão quando ele é feito e aprovado pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela existência das pessoas que aqui estão, das famílias aqui representadas. Toma, ó Deus, a cada um de nós em Tuas mãos. Nos lembramos, ó Pai, da família da irmã Valentina. Tu possas estar consolando os corações, ó Deus, de seus filhos, netos, bisnetos. Enfim, ó Deus, que toda a família possa sentir o conforto do Teu Espírito Santo, em função, ó Deus, do passamento da irmã Valentina. Sabemos, ó Pai, que a saudade fica, mas temos a certeza de que ela está na glória, ó Pai, e que Tu continues a abençoar e tudo aquilo que ela representou e representa possa ser significativo, ó Deus, para a família, no sentido de estar mais próximos de Deus, através do testemunho da vida dela. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Dá-nos uma semana de paz, tranquilidade e de oportunidade de testemunharmos de quem é Jesus nas nossas vidas. Leva-nos em segurança para os nossos lares e que a cada dia recebamos de Ti aquilo que necessitamos, através, ó Deus, da Tua palavra, do Teu cuidado, do Teu amor e da experiência de andar contigo. É a oração que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos cantar um cântico. Temos um cântico para cantar. E esse será o nosso cântico de pós-lúdio, irmãos. Nós vamos fazer da música que estaremos cantando a nossa oração final. E o ideal é que nós possamos realmente sair daqui conscientes de que Deus, Ele quer nos usar, de que Deus, Ele quer falar conosco e, acima de tudo, de que Deus quer nos fazer relevantes se estivermos nas mãos dEle. Amém.